salve Jesus, salve Maria Santíssima. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na casa de Mãe Maria e olha, nos apoiando nesses amigos, irmãos, não é? Porque eu sempre falo que o que seria de todos nós se não fosse a sabedoria desses irmãos, não é verdade? Porque, olha, eles vêm com verdadeiros manuais para que a gente tenha mais paz. E hoje o nosso irmão Júlio Del Toro, maravilhoso, um grande amigo de todos nós, né? Ele a gente vai pôr uma palestra dele maravilhosa e a gente vai falar sobre a paciência para aprender. Parece uma coisa muito simples, né? Mas são essas simplicidades, coisas pequenas do dia a dia, que a gente vai deixando e aí a gente atropela. Porque quantas vezes a gente demora, né, ali um tempão se prejudicando mesmo, né? Tendo alguns pensamentos dentro da nossa ignorância, claro que tem que se perdoar, tá, gente? Não é para se culpar, mas eu digo para a gente fazer essa balança. Quanto tempo a gente veio fazendo de uma maneira que não era favorável? E aí, de repente, a gente não tem paciência para construir um caminho onde a gente possa melhorar. Eu sempre falo que eu cheguei aqui na casa, como todos, né, ou pelo menos a grande maioria, com um problema para ser resolvido. Aí você fala sobre aquele determinado problema e recebe uma folha frente e verso de coisas para você fazer na tua vida, para que você fala, gente, mas eu não vim aqui atrás de um chá, não. Eu vim aqui atrás da minha resposta, da minha solução, que é para ontem, eu estou desesperada. E aí a gente vê que, para a gente ter um resultado positivo, precisa de um caminho, que inclui todas aquelas dicas. Porque tudo que está escrito naquelas orientações, não só quando a gente recebe no atendimento, mas também quando a gente está aqui ouvindo as lives, a gente vê que são cuidados conosco. E a gente sabe que tudo à nossa volta vai ter qualidade, vai ser cuidada, se nós estivermos bem. E aí é esse todo um caminho que esses irmãos, com toda a sua sabedoria, né, nos ensina. Então, vamos prestar muita atenção no que ele tem para nos dizer agora, e aí a gente vai trazer para o nosso dia a dia, porque eu gosto sempre de trazer as palestras desses irmãos com exemplos, né, onde a gente pode prestar atenção e praticar, porque só aí a gente vai conseguir, de verdade, ter paz, né, e conseguir evoluir, quando a gente tiver essa paciência de aprender a nos cuidar, aprender a olhar o outro, aprender a mudar o caminho, que não é fácil. Então, às vezes, a gente não sabe como fazer, mas, pelo menos, o querer já é um grande passo. Então, vamos ouvir o que esse irmão tem para nos dizer, e aí a gente vai conseguir, com certeza, já aprender algo e ficar muito melhor hoje. Vamos lá. Cada dia de nossa vida é um aprender novo, é o desabrochar do nosso espírito diante de um conhecimento universal que vem de Deus. É necessário se abrir diante do conhecimento para poder recebê-lo. É necessário absorvê-lo para poder senti-lo. É necessário praticá-lo para poder vivenciá-lo. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de entender mais a nossa própria vida. Muitas vezes a nossa mente fica confusa, inquieta. Muitas vezes brigamos com os nossos sentimentos. Não entendemos os nossos pensamentos. E a mente confusa não consegue encontrar respostas às coisas que precisa resolver, por mais simples que lhe pareça. Quando buscamos uma oração, quando buscamos a ajuda em algum lugar, quando pedimos para alguém nos ouvir, e queremos simplesmente escutar deste ou desta
que tudo vai passar, que o mal é menor do que nós, que Deus zela por cada um de nós. Isso faz com que o nosso espírito consiga um pouco mais acalmar a própria energia. Muitos não conseguem ter paciência para aprender. Muitos não conseguem ter paz para ouvir. Muitos buscam escolhas que parecem ser mais simples, mais fáceis, mais rápidas, mas que distanciam muito mais dos próprios objetivos que queriam alcançar. Quando nós nos integramos a uma consciência crística, o Cristo de Deus vive em nós. Quando nós começamos a nos interiorizar e trazer a energia de Deus para junto de nós, a energia crística permeando o nosso ser nos transforma. Uma luz começa a se acender. Uma chama começa a nos envolver. E começa a clarear tudo ao nosso redor. Imagine você em meio à escuridão, num parque, numa caverna, num buraco, onde a noite permeia em todo lugar. Tu não enxerga nada à tua frente. Tu quer dar passos, mas não sabe onde está pisando. Tu quer sair da escuridão, mas não sabe onde está a porta. Tu ouves sons, barulhos, grunhidos. Tu ouves, muitas vezes, ruídos de feras que estão escondidas em meio a essa escuridão. E não conseguindo perceber quem está ao seu lado, tu se sente só. Tu pode ter toda a inteligência do mundo. Tu pode ser responsável de todo o dinheiro do mundo. Tu pode ter poder para mandar e desmandar onde quiser. Mas nesta hora é só você. É só você com você. E percebendo que não tem mais o que fazer, que não tem mais para quem gritar, que não adianta falar alto, não adianta usar de várias línguas, porque é só você. E nessa hora, que você começa a mentalizar a Deus, que a tua energia começa a transformar, tu começa a perceber o que realmente tem valor. O que tu conquistou, o que tu realizou, o que tu fez, quem te ajudou e quem você conseguiu ajudar. Na tua mente virá a lembrança das pessoas que te pediram ajuda, rosto a rosto, face a face. Nenhum será esquecido. De um farol de carro, na porta da tua casa, num albergue, num prédio, num ponto de ônibus. Não importa onde estiveram essas pessoas, pedindo um pouco do teu tempo, da tua paz, do teu calor, do teu alimento, as imagens virão à tua memória. E tu olharás para eles mais uma vez, e ao mesmo tempo lembrará de como tu agiu em cada um desses momentos. É a hora que você vai começar a se cobrar das coisas que poderia fazer e não fez, daqueles que poderiam estar melhores
E alguns talvez estejam, mas não pelas tuas mãos. E se os outros ainda não melhoraram, o remorso irá lhe corroer, porque entenderá que a oportunidade era sua, não era de outra pessoa. Eles vão chamar o teu nome, eles vão lembrar de você, e você nunca mais esquecerá deles. Quando chegar esse momento, tu vai ficar preocupado se existe ou não existe o infinito, se existe o céu, se existe o inferno, se existe um juiz a te julgar, mas tu verás apenas o teu corpo. Tu olharás para ti mesmo e, não enxergando mais nada, começará a buscar em tua memória o que tu fez de bom. Algumas lembranças vão vir. Ah, sim, eu ajudei um dia, eu acolhi um dia, eu uma vez parei para levar um copo de água, parei para ajudar uma caça, parei para cuidar de alguém, até mesmo de um perrão, de um gato, de um cachorro, que precisou de mim. Senhor, isso serve? Olha, eu não sou de todo mal. Eu fiz isto. Então eu mereço alguma coisa. E na hora que você começar a pensar nesta balança, a balança vai pesar a tua consciência. E tu vai ver o quanto que uma vida tem valor. O quanto que um gesto tem valor. O quanto que um sentimento e uma pequena oração tem valor. Não há aquele que não pode fazer o bem, e não há aquele que não seja tão rico ou tão pobre, se assim pensar, que não possa estender uma prece a alguém, mesmo que seja em murmúrios, ou até mesmo em pensamento, para lembrar de outro ou da outra que também precisa de você. Nesse lugar escuro, é o lugar onde as almas encontram a sua verdade. Algumas ficam lá muito tempo, brigando consigo mesmo. E vez outras se esbarram em outras almas, que também não conseguem se enxergar. E por não saber o que a outra irá fazer com ela, ela simplesmente foge. Mas existe aquelas almas que, quando lá chegam, elas não procuram se cobrar. Elas dizem a Deus que procurou fazer o melhor do seu coração. E ajoelhadas ao chão, simplesmente oram para que a vontade do Pai seja feita, para que este ou esta, se assim puder, eleve o seu pensamento mais uma vez, mas desta vez para agradecer, não por ela, porque sabe que seu tempo acabou. Eleva-se pelos outros que ficaram, outros que continuarão a caminhar, a aprender, a sorrir, a chorar, a viver. E nessa hora que começam a rezar, uma luz em volta delas começa a aparecer. Da região da coroa da cabeça, da região do coração, começa a se acender algumas luzes. Mediante a verdade da oração, a luz se intensifica. Mediante as pessoas que ela vem agradecer em seus pensamentos, lembrando de tudo que recebeu, que aprendeu, que sentiu, que viveu, cada pessoa, quando é lembrada em sua memória,
reacende uma luz ainda mais forte em seu espírito. E a gratidão, que antes era apenas uma palavra, torna-se um exemplo de amor. E por esse amor, o Espírito clareia tudo à sua volta. É nessa hora que ele sente paz, que ele sente alegre, que ele sente vivo, que ele sente feliz e compreende que nada foi perdido, que tudo o que exerceu, por mais difícil que ele fosse, por mais tentado que houvesse ser, por mais complicado ou até mesmo ridicularizado pelos outros, a persistência ao amor lhe valeu a pena. A alma, então, se ergue novamente. E na hora abre-se a sua mente e os seus olhos, e ele consegue enxergar aqueles que estão ao seu lado, alegres, felizes, de braços abertos, para poder recebê-lo. É a hora que este estende as mãos. E os outros que ali estão, lhe envolvem cada vez mais nesse amor, e agraciados pela prece, são levados então a outras esferas espirituais para darem continuidade ao seu caminho. Assim é o desenlace de muita gente. Assim é o desencarne de muitos de nós, que muitas vezes chegam confusos, chegam acá com medo, chegam acá preocupados, mas na hora que se lembram de todo o bem que aqui deixaram, começam a sentir de verdade que não há dor, não há pobreza, não há riqueza, não há nada que se possa comparar a estar com a sua alma feliz por ter feito de si o seu melhor, entregue à vida o seu melhor. O desenlace, o desencarne, varia do estado que cada um está. Alguns conseguem vivenciar tudo isso dentro de pequenos espaços, onde estão ali os seus corpos ainda inertes. Outros são levados para ambientes onde são tratados, mas a mente atormentada não consegue ver. E precisam de cuidados, precisam de amor, precisam da assistência de bons amigos para ajudá-los a recobrar pouco a pouco a própria consciência. Nessas esferas, ouve-se apenas cantos que são entoados com muito amor, músicas como essas que ouvem agora, e que quando são entoadas, vão acalentando as almas para ajudá-las a livrar dos pensamentos tumultuosos e ensiná-las a organizar a própria vontade e o querer. Desses espaços, muitos de nós trabalham, representados nessas esferas espirituais, como índios, caboclos, baianos, médicos, pretos velhos, irmãos tarefeiros, padioleiros, médicos, enfermeiros, e cada um do seu jeito tenta ajudar a cada um que precisa de paz. É importante entender que no mês do amor, o amor deve ser compreendido, não apenas com um gesto inconsciente de um para com o outro,
mas como uma experiência de vida que vai alimentar o teu ser, não somente para hoje, mas para toda a eternidade. Dos exemplos que tu aprendeu, as coisas boas que você realizou, você carregará contigo. Uma bolsa que não tem tamanho, um alforje que não tem medida, que é capaz de carregar todo o amor que tu realizar, desde o primeiro dia da tua vida até o cerrar dos teus olhos. É a única coisa que tu vai levar contigo. Não chegue com ela vazia deste lado. Não chegue com ela pequena deste lado. Aproveite todas as oportunidades que tiver. Aproveite todas as pessoas que encontrar. Aproveite todas as situações que tu enfrentar. E nunca fale mal. Agradeça. Reverencie o problema como um bom amigo. Referencie a dificuldade como uma irmã que quer te ajudar. Referencie a dor como um instrumento do Pai para aflorar em ti os talentos que ainda estão adormecidos dentro de ti. E assim entenderá que este amor é capaz de curar qualquer coisa, de resolver qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. É a energia do amor, do ser que mais nos entregou amor, e que quer apenas compartilhar esse mesmo amor com cada um de nós. Que Deus bendiga a todos nós outros. E graças a e aí ele termina, né, que o amor é com amor que a gente vai conseguir resolver. E esse amor começa principalmente conosco. E durante essa palestra, eu até apelidei carinhosamente de um manual para o nosso desencarne. Por quê? Às vezes a gente olha muito limitadamente, né, achando que, não, o que eu fizer agora está tudo certo, não vai refletir, não tem problema, hoje já vai passar, amanhã já é outro dia. Sim, mas o que a gente deixar aqui nessa terra hoje, né, é o que ele falou, é o que a gente vai se lembrar do outro lado. Eu sempre lembro que, não foi quando ela desencarnou, mas em vida, minha mãe falava, né, quando ela estava bem doente, ela falava assim, Ju, eu estou tranquila, porque eu cuidei, eu amei, eu ajudei, eu estendi a mão. Se eu não fiz mais, é porque eu não pude, eu não consegui, mas o que eu pude fazer, eu fiz. E aí aquilo me fez parar para pensar e falar, poxa, que bom ir, né, com essa sensação, com essa tranquilidade. Eu falo, poxa, eu desejo que todos nós tenhamos essa consciência o dia que estiver indo, porque vai acontecer, né, minha gente, não vai ter jeito, de ter feito, desde um simples copo com água, como ele menciona nessa palestra, até mesmo uma coisa, né, grandiosa, porque com os pais é muito natural acontecer, mas acontece pessoas que fazem isso com os irmãos, enfim, abrir mão de tantas coisas, às vezes até do seu próprio sonho, deixar ele guardadinho ali, até adiar, né, para poder cuidar do outro. Isso é muito bonito, e isso é uma grande oportunidade da vida. E, às vezes, a gente olha essa oportunidade como um castigo, como algo que, ai, meu Deus, e agora? Mudou tudo, não vou conseguir, né, fazer isso, aquilo. Mas aí a gente pensa e fala, gente, mas olha a oportunidade, né? A gente não sabe das vidas que a gente teve anteriormente, mas a gente sabe dessa. A gente sabe que quando aconteceu uma situação onde a gente teve a oportunidade de fazer por alguém, a gente fez.
Isso é muito legal. Isso esses irmãos ensinam, né? Agora, voltando lá no comecinho, aí meu caderno ainda está todo anotadinho e ainda grifado, para a gente não perder as principais partes aqui. Eu até vou contar como eu faço para vocês. Eu anoto, né, direitinho o que ele diz, e depois eu faço uma reflexão para a gente poder conversar aqui. E aí, gente, quando ele diz é necessário, diante do conhecimento, se abrir, né, para poder recebê-lo. Então, não adianta você estar com melhor aula, o melhor mestre, né, ali do seu lado, de vida também, né, que às vezes eu falo que tem pessoas que passam pela nossa vida que são são sábios, né? A gente tem os nossos irmãos aqui que traz tanta sabedoria. Eu sou fã do Gilberto, admiro e respeito demais o trabalho dele, e eu sou muito grata pela oportunidade de ouvi-lo, né? Tanto ele quanto toda essa avalanche de espíritos de luz que ele recebe. E aí a gente fala, poxa, que oportunidade. Só que nada adianta se nós não nos abrirmos, como ele diz aqui, para poder receber. A gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar em paz. Por isso que quando a gente se cuida lá da nossa alimentação, a água, o exercício, os pensamentos, os sentimentos, quando a gente consegue equilibrar tudo isso, que é difícil, não estou falando que é fácil, não, mas pelo menos quando a gente consegue o básico, a gente consegue estar aberta para o novo, para um novo pensamento, para uma outra forma de ver as coisas. E principalmente do aprendizado. A gente recebe com amor. E aí vai fazer bem, antes de mais nada, para nós mesmos. E depois para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, é necessário também absorver para poder senti-lo. E é necessário praticá-lo para poder vivenciá-lo. Ou seja, não adianta eu sentir, absorver e ficar guardadinho aqui. Eu tenho que colocar isso em prática, porque é na prática que aí eu vou me exercitar. Eu vou acertar todas as vezes? Não. É natural, gente. É natural a gente não conseguir, né, ser 100%, ou a gente fala, poxa, na teoria é fácil, e agora, no meu dia a dia? É natural, mas o simples fato de você ter a consciência de querer mudar, isso já é de uma grandiosidade que as pessoas às vezes não valorizam. Essa oportunidade que ela está tendo de melhorar, e às vezes ela fica assim, não, mas eu não fiz hoje ainda, nossa, mas eu esqueci o chá. Poxa, mas você não tomou mais água? Eu não tomei mais água, mas você não comeu algo natural logo para despertar o teu corpo? Nesses pequenos cuidados, eles são muito importantes para que a gente preste atenção a nós mesmos, e quando a gente está com tudo isso bem feito para nós, a gente vai estar forte. Forte para quê? Para quando vem as coisas, né, que acontecem na vida de todo mundo, a gente consegue ter paz e resolver aquilo, lidar com aquele problema, sabe? Porque não adianta, quando você está mal, qualquer coisinha te machuca, você fica magoável, digamos assim. Qualquer coisinha te atinge, tudo é muito importante, o que o outro está pensando, o que o outro está falando. Agora, quando você está em equilíbrio, você sabe o que você é. E aí o que o outro fala, pensa, tudo, aí já não é mais um problema seu, é problema dele, é o que ele é onde ele está gastando a energia dele, né? Esses irmãos falam sabiamente, quando você tiver a oportunidade de ofertar algo assim a alguém, é bom. Eu vi outro dia uma situação de trabalho, não aqui na casa, tá, gente? Meu outro trabalho, onde a pessoa começou com picuinha com o outro. E eu sou mais delicada. Essa outra pessoa que estava do meu lado, ela era mais agressiva no sentido de ser mais direta. Porque eu sempre tomei muito cuidado de falar, né, o que vou falar para as pessoas, porque eu gosto que tenham o mesmo cuidado comigo. E aí, essa minha amiga virou para essa outra pessoa que estava com picuinha e falou assim, não, você já está inventando. Eu falei, eu ia falar isso, eu só estava procurando as palavras, né, para cortar aquilo, porque não era bom para ninguém. E ali a pessoa se calou. Então, quer dizer, eu me lembrei na hora de Chico Xavier, né, que a maledicência parava nele, que ele não levava isso adiante. Então, se você não pode, de repente, fazer o bem ou passar alguma sabedoria, não consegue essa oportunidade,
o ficar quieto, o se calar e ter paciência, né, com esse momento é o mais sábio, é o mais importante, né? Aí você vai extravasar de outras maneiras, né? Como ir caminhar, que agora o Gilberto tem dito muito, né? Faça uma caminhada, desce lá antes do seu ponto de ônibus e vai caminhar, ou então, sabe, fica sozinho um pouco, ou vai para um banho. Eu falo que banho ele renova, ainda mais se a gente faz os nossos aqui de ervas, né? Que alguns de vocês já conhecem. Quem não conhece, vai lá no site que tem chás, assim, chás, né? E banhos também, que não deixa de ser um chá que você prepara ali, que são assim, traz a natureza, traz a essência daquelas poderosas ervas para poder te ajudar, para você ficar forte. Outro dia eu estava comentando com um amigo que eu acordei tão desgastada que falei, nossa, eu estou sem energia, e agora eu vou fazer um trabalho, doar mais energia, como que vai ser isso? Aí você para, pensa e fala, uma prece ela te anima, ela te recarrega, ela muda, ela transmuta, né? E se eu estou em casa ainda acendo uma vela roxa, fala, não, eu preciso mudar, não acordei tão bem, vamos fazer diferente, né? A gente tem essa oportunidade. Só que a gente tem que lembrar, gente, que isso dá trabalho. Por isso o nosso tema, a paciência para aprender. Hoje eu já consigo lidar com uma angústia que vem, uma preocupação, ou perceber o quanto eu estou ali. Nossa, Juliana, para de pensar nisso, para de pôr tanto peso, respira. Hoje eu consigo, mas nem sempre foi assim, né? É por isso que eu fiquei frequentando, assistindo, observando, estudando. Ainda tenho muito que fazer isso, porque tem muita coisa para melhorar, mas isso, gente, foi com paciência. Porque não só dessa vida, às vezes a gente traz na alma vícios de outras vidas, de maneiras que antes a gente acreditava que realmente estava tudo certo. E hoje, às vezes, a gente tem, né, a oportunidade de falar, poxa, não deu certo, eu preciso mudar. Olha eu aqui de novo, encarnada, tendo que aprender tantas outras coisas. Então, eu tenho que fazer diferente. Então, o respeitar-se e ter paciência com você já é um grande passo para essas mudanças, né? E aí, quando ele fala, que eu até chamei, né, desse manual para quando a gente desencarna, quando ele fala que se a gente teve as oportunidades, a gente aproveitou do cuidar. E aí eu falei, né, que a gente, às vezes, abre mão de tantas coisas por causa de um outro, né, que também não pode os excessos, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo pessoas que se dedicaram à família a vida inteira, tanto homens, mulheres, tudo, e, naturalmente, os filhos, netos, o que for, né, vão cuidar da vida. E aí a pessoa fala, poxa, e agora? E eu? Então, é muito importante a gente se perceber, ver os nossos sonhos e adequando ele de acordo com a época da nossa vida, né? Porque a gente não tem sonhos só quando tem 15 anos, não é? Ou quando é criança. Não, a gente tem que sempre, com os novos conhecimentos, falar, poxa, agora mudaram meus planos, porque hoje eu penso dessa maneira, mas isso a gente tem que prestar atenção. Porque tem gente que não sabe que tem algum sonho ainda, ou um sonho novo, ou pode aprender novas coisas. Simplesmente estaciona a sua vida ali falando, poxa, não, eu já cuidei, já trabalhei, agora eu estou aqui aposentada, sendo o aposentado, sendo que a vida ainda está acontecendo. Você fala, e o resto da vida agora? É só ficar sem fazer nada e tudo ali estabilizado, tudo quietinho? Aí, às vezes, vem até uma doença para dar um chacoalhão. Ele fala que vejam os problemas como uma irmã querida, tudo. Por quê, gente? Infelizmente, nós não somos evoluidíssimos, né? A gente sabe, muito pelo contrário, né? Falei evoluidíssimos para a gente, né, não ser tão duro conosco. A gente tem muito que aprender. E, infelizmente, não sabemos ainda aprender simplesmente pelo belo que é, né, crescer. Às vezes, com a nossa teimosia, a gente insiste em algumas coisas e a vida vai mostrando, fala, opa, não. Aí você fala, não, eu estou nessa situação de novo.
Sim, você permitiu, você ainda não conseguiu excelência para poder sair disso, o que é natural. Olha aí, a vida inteira que você tem pela frente, né? O dia de hoje, quanto tempo, a gente não sabe, mas enquanto estivermos aqui, a gente tem que tentar e mudar. Né? Aí, quando cai normalmente, né, às vezes naquele mesmo problema, você fala assim, nossa, onde foi que eu errei? Não é? A gente sempre se questiona. E aí é onde esses irmãos vêm estender a mão. Quantas vezes, gente, em prece, eu falava, poxa, isso aqui está tão difícil para eu resolver, como que eu vou sair dessa? Eu não vejo, né, Juliana, diante desse problema, eu não vejo uma solução, uma saída. E agora? E aí eu aprendi, gente, com eles, a fazer preces. E quando eu me melhoro e vou estudando e aprendendo e prestando atenção, eu também consigo enxergar outras possibilidades. E também, quando você se conecta a essa vibração, a essa energia desse querer, naturalmente surgem situações, que aí vem a sincronicidade, né? A sua intuição, que é seu anjo ali também dizendo, vem situações e coisas que você fala, meu Deus, olha isso aqui, vai me ajudar muito para eu resolver essa outra coisa. Olha, existem ferramentas por aí que posso aprender a lidar com o meu emocional, com uma situação em que eu achei que já estava perdido, no entanto, eu consigo sim resgatar, ou até ajudar uma pessoa que está muito doente, né, do nosso lado, porque tanto que agora eu fui estudar mais isso a fundo, porque eu acredito numa nova psicologia. E eu vejo que todos nós nessa sociedade, a gente tem muitas doenças emocionais e que um dia pode refletir no físico, né? E esses irmãos sempre nos pedem para cuidarmos muito, muito da nossa saúde mental, né? Da nossa saúde física, para que a gente não sofra mais depois e aí fique com mais doenças emocionais, não é? Porque a gente fica triste, lógico, naturalmente, quando você não está bem, quando você está com dor. Mas isso pode sim ser evitado. Eu, até pouco tempo, eu não sabia disso. Aí, quando eu aprendi com esses irmãos, né, e observando o Evangelho, o amor de Cristo, tudo que ele pregou, você entende que nós não viemos para sofrer. As nossas ignorâncias nos fazem sofrer, o que é triste, né? Mas a gente vai aprender a lidar com tudo isso, não é verdade? Deixa eu ver uma coisinha que eu coloquei aqui, peraí. Aqui, na hora de dor, vem todas as próprias cobranças. Isso também, gente, é uma coisa que baixa tanto a nossa energia, porque a gente, às vezes, num momento delicado, você não consegue ter muita paciência para poder resolver. Então, às vezes, eu falo, o simples respirar e parar de se culpar por aquilo que está acontecendo já é um grande passo. Então, na hora da dor, evita ficar se culpando. Tem algumas tribos indígenas, eu acho linda essa história, que quando um deles erra, eu acho o máximo quando eu ouvi isso, que ao invés de colocarem ele ali no centro da roda e xingarem, eles colocam sim no centro ali da roda, mas mostram para ele quantas qualidades ele tem. E cada um vai falando o que vê de melhor. E isso se assemelha muito com o que Cristo fazia. Cristo olhava para todos nós, e olha até hoje, com o seu amor misericordioso, e olha o que a gente tem de bom. Jamais ele vai ficar apontando, cobrando. Isso, nós somos nossos piores inimigos, né? Porque a gente se sabota, a gente faz isso. Então, quando vem esses irmãos com essa serenidade, explicar que o que a gente está vivendo hoje isso não é a sua vida limitado a este momento. Não, é uma coisa que é muito mais extensa, que a gente vai acordar lá do outro lado, e aí, quem sabe, a gente vai falar, como eu falei, né, que minha mãe falou ainda em vida, que, Ju, olha, eu lutei, eu fiz, eu sonhei, eu ajudei, eu só não fiz mais o que eu não consegui. Ela estava na certeza de que ela tinha dado o melhor. Isso é lindo de ver. Eu vejo esses irmãos também, vêm sempre aqui, dar o melhor deles o tempo todo.
mas sem medir esforços, né? E nós que ainda não entendemos até essa... É que para eles não é sacrifício, porque tem uma sabedoria, mas eu digo essa insistência conosco, porque eles entendem que a gente precisa desse planeta aqui evoluir e acabar com coisas ainda tão pequenas como o egoísmo, né? Que a gente vê aí, infelizmente, nesse mundo material, olhando para o próprio umbigo, querendo cada vez mais para si, e o outro não importa. Isso ainda é muito triste. A gente vê, né, isso sempre vai ser triste, mas eu digo, a gente ainda vê isso naturalmente nas ruas, né, onde nos nossos convívios aí, onde a gente convive socialmente com todo mundo dessa terra, é assim. Aí, quando a gente se conecta com eles, eles dão uma aula de generosidade, de amor, e não é nada falso, né? Como pode falar, mas são todos bonzinhos? Não, são todos verdadeiros. É tanto que não tem, me faltou a palavra agora, eles não têm cinismo, né? Porque o cinismo, quando você tem ironia, não é cinismo, é ironia. Quando você é irônico, é de acordo com o que você está enxergando, é de acordo com a tua ignorância, né? Outro dia eu vi o Gilberto até mencionando isso numa live, que a ironia ela vem de acordo com a ignorância. Então, eles não têm essa ironia, né, conosco, muito pelo contrário. Entende, sim, todas as nossas fraquezas e, melhor, ainda nos estendem a mão e nos mostram um caminho. Só que o nosso livre-arbítrio, né, é que vai dizer se a gente vai seguir ali ou não. Então, quando a gente fala assim, olha, paciência, você vai falar, poxa, mas eu já assisto a live aí, olha, já há uns 3 anos, já ouvi tanta coisa e nada mudou. Não, gente, nada mudou, não. Mudou sim, e você pode ter certeza que para muito melhor. A gente, às vezes, não percebe, num curto espaço de tempo, as pequenas mudanças. Mas, ao longo dos anos, todos nós vamos perceber o quanto esses irmãos fizeram a diferença na nossa vida. Eu já, quase 15 anos, né, com essas orientações, e também da outra casa, que foram mais 10 anos, 20 e poucos anos dessas orientações, eu sou muito grata, porque eu entendo que eu melhorei muita coisa que estava estragada em mim, digamos assim, e deixei de ter muitos outros problemas, por simples atitudes, sabe? De ouvir as águas coloidais, a alimentação, o estudar, o me melhorar, né? Porque às vezes a gente cresce numa sociedade onde a gente tem que falar, olha, então, você vai cuidar, ainda mais as mulheres, ainda tem sim esse rótulo de ter que cuidar da casa, ou mesmo os maridos, né? Ai, tem que ter essa responsabilidade. E a gente não aprende, né, quando é pequeno, a se cuidar, a se olhar. Eu sempre falo, junto com aquele kit, né, de higiene básica que a gente ensina para as crianças, tinha que ensiná-las a perceber os seus sentimentos. Por isso que temos até o ABC da espiritualidade, que agora vai falar tanto com os pais, quanto com as crianças, com os adultos, tudo, trazendo isso. Porque nós somos crianças ainda feridas, né? E sem ainda entender isso. Então, a gente vai precisar voltar um pouquinho nos nossos sentimentos e como a gente aprendeu a se cuidar. A gente só aprendeu, às vezes, a ter disciplina no horário, para ir para a escola, para trabalhar, para trocar de roupa, para a hora do banho, né? Mas a gente tem disciplina para cuidar de nós, para ter paciência conosco, para entender que um aprendizado também não é de um dia para o outro, que isso leva tempo e que a gente precisa se esforçar porque a gente não aprendeu, mas a gente ainda vai ter que aprender a fazer isso. Então, a paciência para o aprendizado, ela é muito rica porque ela te dá a oportunidade até de errar no meio do caminho, né? E falar, poxa, não, eu comi a vida inteira errado, né? Outro dia, um amigo ex-fumante, ele estava com uma tosse que muita gente está tendo, né? Pós tudo isso aí. E eu peguei e falei, mas você também não se esqueça que você é um ex-fumante. Aí ele, não, mas isso foi há muito tempo. Eu falo, pois é, mas o corpo ele vai refletir. Eu sei que já tem muitos anos que você não fuma mais, mas o corpo ainda requer uma limpeza, digamos assim. E tem que ter paciência e continuar
para que isso seja realmente 100% tirado, né, do teu corpo físico e ele se regenere, digamos assim. Que a gente aprende com esses irmãos, né, que tudo é possível, e já dizia Jesus, tudo é possível naquele que crê. Então, não existe doença incurável, não existe teimosia que a gente, só nós, viu, possamos acabar. Isso é muito importante, todos nós fazermos para que a gente vive bem e para que a gente entenda outras coisas que a gente precisa entender para estudar, para aprender mesmo, para evoluir, era essa palavra. A gente precisa entender que existem algumas coisas que a gente, para evoluir, a gente tem que estar com a base pronta. Por exemplo, ninguém consegue ter um aprendizado com fome, né? Então, tem que resolver, sim, essa questão da fome, para depois falar para a pessoa, olha, vai estudar. Então, a gente está com algumas coisas básicas aqui da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente ainda não sabe, mas que a gente, se esforçar, a gente vai estar pronto, e se tivermos paciência conosco, né? Porque, às vezes, a gente tem com todo mundo. Eu já vi gente ser simpaticíssima fora de casa, com os amigos. Claro, você não vai sair, né, chutando balde por aí. Se bem que tem gente que faz isso. Mas, assim, e chega em casa, é grosso, despeja tudo ali, sabe, com todo mundo. Você fala, gente, quem é? Eu me lembro que isso é um pai de uma amiga, tá, gente? E eu ficava assustada com aquilo. Eu falava, nossa, mas ele não é assim. Eu não conheci esse outro lado, né? Como minha mãe falava, tem que começar o junto para saber, né, o que é na essência. Então, é bom a gente perceber se nós, na nossa essência, a gente está sendo conosco o que a gente é com o outro quando convém, quando é diante onde todo mundo está vendo. E quando eu estou sozinho? Quando eu vou, por exemplo, tomar meu banho, eu faço de qualquer jeito, né? Ou eu, sim, faço a minha higiene com calma, eu tiro aquele tempo para mim, né? Para o meu chá, para a minha alimentação, para a minha meditação, para a minha leitura. A leitura eu sei que é bem difícil a gente conseguir um tempo, mas é uma coisa que quando você faz, você fala, meu Deus, ainda bem que eu fiz isso por mim. Então, se você não conseguiu ontem, você pode conseguir hoje, conseguir fazer isso hoje. Não conseguiu hoje, se dê a oportunidade amanhã novamente, porque aí está todos os dias novinho, né, para a gente colher. E se a gente plantar esse amor hoje, por nós, esse amor vai vir de alguma forma, essa vibração, essa energia, né, esse cuidado, é o que a gente vai colher. Então, a gente nunca, nunca, nunca pode se esquecer disso. Ter paciência conosco. É difícil? Às vezes é, porque a gente tem vícios, a gente tem manias, a gente já está inserido no sistema onde nos levam a uma correria, onde não prestarmos atenção. Mas, com essa palestra desse grande irmão, como ele disse, quando nós formos para o lado de lá e olharmos as oportunidades, a gente quer ter mais acertos, não é, do que erros. E melhor, sempre para um lugar melhor. A ideia é evoluir. Então, não é só para quando eu morrer, não, é para minha alma, para amanhã eu estar melhor e assim por diante. Né? Que outro dia uma amiga falou, nossa, Ju, mas você pensa muito depois de desencarnar. Eu falei, não, eu faço para agora mesmo. Quando eu tiver, né, eu quero morrer bem, bem, bem velhinha. E aí eu falo, quando eu estiver lá quietinha, né, não sei se eu vou ter uma saúde física, porque a gente comete, né, os nossos estragos, eu quero estar tranquila, eu quero estar em paz. E o caminho para isso é agora, não tem jeito, não é verdade? Então, olha, como ele fala que tudo que a gente precisa, ele fecha muito bem com essa frase dele, é o amor. O amor, ele é capaz de curar qualquer coisa e resolver qualquer coisa. Então, começa tudo isso com amor, que aí você vai conseguir ter paciência, ter sabedoria, e a solução vem para o que você precisa aí na sua vida, né? Enfim, na sua jornada, não é? Que eu sempre falo, vida não é só aqui, é depois também. Então, a gente que tenhamos todos, né, sabedoria, alegria de viver, que vai dar tudo certo. E aí depois, né, vocês me contem aí o que vocês estão conseguindo fazer por si. Isso é importante. Por isso a gente agradece toda essa oportunidade e vamos seguir adiante, não é? Então, até a próxima, que o tempo já foi que foi, né? Eu ficaria aqui muito tempo aqui falando com vocês, mas é muito bom e teremos outras oportunidades, tá bom? Fiquem ligadinhos aí em toda a programação. Um beijo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.